Olá, boa noite. Eduardo Cunha diz que nunca negociou seu silêncio com o governo federal. Ele prestou depoimento dentro do inquérito que investiga o presidente Temer no caso que envolve a JBS. Senado cumpre ordem do Supremo para afastar Aécio das funções. O tucano fica sem parte do salário e seu nome é retirado do painel de votações. Tribunal Regional da Primeira Região tranca a ação contra o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. O caso envolvia corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Novo ensino médio. O que vai mudar? Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já imaginou como é ganhar a vida fotografando eventos, celebridades? No Todo Seu de hoje, eu bato um papo com grandes profissionais da área que contam tudo o que acontece por trás de suas lentes. Quer saber o que está rolando na TV? Acompanhe as novidades de Cristina Padiglione. E no nosso musical tem o som da bonitinha Kelly Smith, que está fazendo um sucesso terrível, com canções feministas, cheias de atitude. O teu joelho calado dói bem menos que um coração partido. Fica comigo para conferir, vem? Tô te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Senador afastado Aécio Neves do PSDB tem um nome retirado do painel eletrônico da casa, mas vai continuar recebendo parte do salário. Os pagamentos serão descontados as ausências do parlamentar às sessões deliberativas. Também perdeu o direito de receber a verba indenizatória. O portal do Senado na internet excluiu o nome do tucano da lista de senadores em exercício e o incluiu na de senadores afastados da função. O motivo, afastamento por decisão judicial. Aécio é investigado no Supremo Tribunal Federal por corrupção. Ele foi gravado pedindo R$2 milhões ao dono da JBS, Friboi Joesley Batista. O dinheiro, segundo o senador afastado, seria para pagar sua defesa na Lava Jato. Mas as investigações apontaram que o valor foi parar na conta de uma empresa de um aliado político, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. O ministro Marco Aurélio Mello já tinha reclamado ontem que o Senado não estava cumprindo a determinação do tribunal de afastar Aécio Neves da função parlamentar. Isso porque o nome do senador constava ainda na lista de senadores em exercício na internet e no painel eletrônico de votações. Hoje, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, negou que a mesa diretora estivesse descumprindo a decisão da Corte e se justificou.
como gerava dúvida o nome ficar ali apagado como estava, fica branco, está ali um dos que não votaram ali, estava bloqueado. Agora está apagado o nome para que não gere nenhum tipo de dúvidas em relação a isso. A mesa tomou as providências e cumpriu fielmente e integralmente a decisão liminar do ministro Fachin. Eunício Oliveira encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal em que informa que as medidas de suspensão a Aécio foram tomadas desde 18 de maio, quando o senador foi oficialmente afastado. Na terça-feira, dia 20, a primeira turma do STF vai analisar o pedido de prisão contra Aécio e se o mantém afastado das funções parlamentares. Ontem, o colegiado manteve a prisão de Andréa Neves, irmã de Aécio. Os ministros entenderam que, solta, ela poderia atrapalhar as investigações. Além do caso da JBS, Aécio é alvo de outras 7 investigações no Supremo. 5 a partir de delações da Odebrecht. Outros 2 inquéritos foram abertos a partir de delação do senador cassado Delcídio do Amaral. E hoje, o ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado como relator num dos inquéritos contra o tucano relacionados ao Odebrecht. Investiga-se a suspeita de que ele tenha pedido propina para a campanha à presidência em 2014. O caso estava com Edson Fachin, mas ele pediu a redistribuição por não estar relacionado à Petrobras. Também responde a esse inquérito o senador Antônio Anastasia, do PSDB, acusado por delatores da Odebrecht de ter recebido recursos não contabilizados. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, usou uma postagem das redes sociais de Aécio Neves, do PSDB, para reforçar o pedido de prisão contra o senador afastado. Na foto, Aécio aparece reunido com lideranças do PSDB. Segundo Janot, essa publicação mostra a violação da ordem do ministro Edson Fachin de que Aécio deveria se afastar das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública. Para Janot, o fato demonstra a imprescindibilidade da prisão do senador Aécio Neves para preservar não apenas a ordem pública, mas também a própria instrução criminal das investigações em curso. Faculdade de Direito em que o ministro Gilmar Mendes é sócio recebeu patrocínio de R$2.100.000 da JEF, holding da JBS Friboi. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo. De acordo com o jornal Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, que tem Gilmar Mendes entre os sócios, disse que o dinheiro do patrocínio foi destinado a 5 eventos, além do financiamento de um grupo de estudos em Direito do Trabalho e do pagamento de bolsas de estudos a estudantes carentes egressos do sistema prisional. Um dos eventos foi um congresso em Portugal, do qual participaram juízes, ministros do governo do presidente Michel Temer, advogados e políticos. Segundo a Folha, após a homologação da delação dos empresários da JBS Friboi, o Instituto disse que já devolveu 650 mil deste total de R$2.100.000. O IDP afirma que até a delação, a conduta das empresas do grupo JIF era considerada exemplar. Em sua defesa, Gilmar Mendes disse que não é, nem nunca foi administrador do IDP. Sendo assim, não há como se manifestar sobre questões relativas à administração do Instituto. Essa não é a primeira vez que o nome do ministro Gilmar Mendes aparece relacionado à JBS. Ele já admitiu que sua família é fornecedora de gado para o grupo frigorífico no Mato Grosso. Apesar das relações comerciais, Gilmar Mendes disse que não vê impedimento para que ele participe das votações relacionadas à JBS no Supremo Tribunal Federal. Gilmar diz que conhece o empresário Joesley Batista devido aos negócios na área de agropecuária. O último encontro entre os dois foi este ano na sede do IDP. Segundo o ministro, a data da conversa é posterior a 30 de março, quando o STF realizou um julgamento sobre o FUNRural, fundo abastecido com contribuições de produtores rurais à Previdência. Na época, o Supremo manteve a obrigatoriedade e Mendes afirmou que votou contra os interesses da JBS. E um grupo de juristas entrou hoje no Senado com um novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O documento foi elaborado pelo ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, e pelo professor de Direito da UNB, Marcelo Neves, e contou com as assinaturas de outros juristas e também de estudantes de Direito. Entre os motivos citados para o impedimento de Gilmar Mendes está a atuação do ministro em processos em que ele estaria supostamente impedido
O documento afirma ainda que Gilmar praticou atividade político-partidária junto a parlamentares, o que é vedado ao magistrado. Neste item é citada a conversa gravada pela Polícia Federal entre o ministro e o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, em que eles tratam sobre a lei de abuso de autoridade. Agora cabe ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, analisar o pedido. Tribunal Regional da Primeira Região, com sede em Brasília, tranca a ação contra o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. O caso envolvia a corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Luiz Carlos Trabuco era réu em um dos processos da Operação Zelotes da Polícia Federal, que investiga suspeitas de corrupção no CARF, o Tribunal Administrativo da Receita Federal. O executivo foi acusado pelo Ministério Público Federal, junto com outros diretores do Bradesco, de ter envolvimento com o grupo apontado pela operação de corromper integrantes do CARF para tentar anular um débito do banco junto à Receita Federal. O caso ocorreu em 2014 e o CARF decidiu manter as dívidas do banco. A decisão que trancou a ação penal contra Trabuco foi tomada por unanimidade. Os desembargadores consideraram não haver provas suficientes que indicassem a participação do executivo no esquema de corrupção. O Bradesco sempre negou a participação dos funcionários. A decisão judicial em favor de Trabuco refletiu no mercado financeiro. As ações do banco registravam forte alta na Bovespa nesta quarta-feira. Além do Bradesco, a investigação da Polícia Federal sobre decisões no CARF já envolveu também o Banco Safra, o Santander e outras grandes empresas como Gerdau, Camargo Corrêa e a Petrobras. As empresas negam qualquer irregularidade. Preso há quase 2 anos, o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, passou a cumprir prisão domiciliar. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica. Silval Barbosa estava preso preventivamente desde setembro de 2015. A decisão de soltá-lo foi da juíza Selma Arruda, autora do pedido de prisão do ex-governador de Mato Grosso, investigado pela Operação Sodoma. A ação apura desvio em compras de terrenos, fraude em licitações e propina para cobrir custos de campanha. Barbosa confessou o recebimento de propinas por secretários de seu governo para a manutenção de contratos e doações ilegais para campanhas eleitorais de aliados. O PMDBista foi citado na delação de executivos da JBS Friboi. Segundo Wesley Batista, o ex-governador operava um esquema de subornos em troca de vantagens para a JBS na cobrança de um imposto mato-grossense. Barbosa vai devolver quase 47 milhões de reais em bens aos cofres públicos. Ele ofereceu como garantia 2 fazendas, 1 avião e 1 terreno. O ex-governador estaria negociando um acordo de delação premiada no âmbito de outra investigação em que é alvo a Ararate, que apura a prática de lavagem de dinheiro e crimes financeiros no estado. O vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Andrada, pediu para que o Superior Tribunal de Justiça abra inquérito para investigar o envolvimento do governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, no recebimento de propina para campanhas eleitorais. Richa foi citado na delação premiada de executivos da empreiteira Odebrecht e está na segunda lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de políticos com foro privilegiado que devem ser investigados. Os delatores afirmam que o governador recebeu valores da empreiteira via Caixa 2. O pedido tem relação com crimes eleitorais e não está diretamente ligado com as investigações da Lava Jato. Se for aberto inquérito, esse será o terceiro que o governador do Paraná vai responder no STJ. Richa já é investigado no âmbito da Operação Publicano, que investiga esquema de corrupção dentro da Receita Estadual do Paraná, em um processo que apura licenças ambientais concedidas na região do Porto de Paranaguá. A assessoria de imprensa do governador afirmou que não teve acesso à denúncia e, por isso, não irá comentar o caso. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, afirma que não recebeu dinheiro da JBS Friboi para ficar em silêncio. Ele foi ouvido no inquérito que investiga o presidente Michel Temer.
O depoimento durou cerca de 1h30. Eduardo Cunha negou que tenha recebido propina da JBS para ficar calado. Meu silêncio não está à venda, teria dito o deputado Cassado, de acordo com o advogado dele. Em março, Temer foi gravado pelo dono da JBS, Joesley Batista. Na conversa, o empresário conta que estava agindo para manter boas relações com Eduardo Cunha e com o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador de Cunha e que negocia acordo com o Ministério Público. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o áudio demonstra que Joesley recebeu aval do presidente para manter pagamentos a Cunha para que ele não fechasse acordo de delação premiada. Temer nega. Em depoimento, Joesley disse que pagou 5 milhões de reais ao ex-presidente da Câmara. Cunha foi ouvido no inquérito que investiga o presidente Michel Temer por corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Na próxima segunda-feira, vence o prazo para que a Polícia Federal conclua o inquérito. Hoje foram feitas 47 perguntas a Cunha. Ele respondeu a cerca de metade. Segundo os advogados, somente as questões relacionadas à delação da JBS. Nunca procuraram ele, nem o presidente Temer, nem interlocutores próximos ao presidente para comprar o silêncio do deputado. Então ele refutou todas as perguntas. O ex-presidente da Câmara não quis falar sobre a delação de executivos da Odebrecht, segundo a qual a empreiteira teria pago 17 milhões de reais a ele em troca da liberação de verba do Fundo de Investimento do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, cuja diretoria foi indicada pelo PMDB. Cunha está preso no Paraná desde outubro do ano passado. Ele já foi condenado a 15 anos de prisão na Operação Lava Jato. O deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, determina o arquivamento do requerimento para que a Câmara investigasse a relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o delator da JBS, Ricardo Saldi. O pedido foi protocolado por um grupo governista liderado por Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e questionava o possível apoio de Saldi à campanha de Fachin para ter o nome referendado no Senado, quando foi indicado para a cadeira no STF em 2015. O caso era visto nos bastidores como uma forma de pressionar Fachin, relator da Lava Jato. Ao justificar o arquivamento, o Pacheco disse que a Constituição não admite que os deputados apresentem requerimento de informações a outras autoridades que não sejam ministros de Estado ou titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. E o presidente Michel Temer cumpriu hoje a agenda fechada em Brasília. Ontem, em busca de apoio em meio à crise política, o presidente se reuniu com 18 governadores em um jantar no Palácio da Alvorada. A maior parte era da base aliada, mas a oposição também esteve presente, como o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Segundo Michel Temer, um dos objetivos do encontro foi reforçar a interação da União com os estados. A oportunidade dessa reunião, exatamente, eu senti, foi recordar os compromissos assumidos mutuamente, porque evidentemente, quando se vai fazer alguma coisa no Estado também, é preciso uma contrapartida. O presidente também falou sobre renegociar as dívidas dos estados com o BNDES. Eu apreciaria muito que nós todos pudéssemos ter também uma solução para a questão do BNDES, não é? Há dívidas lá que são garantidas pela União, tem um determinado tratamento, e dívidas não garantidas pela União, que tem outro tratamento. E hoje, Temer se reuniu apenas com 2 deputados, Carlos Marum, do PMDB, e Édio Lopes, do PR. Pouco antes de encontrar o presidente, Marum, que é um dos vice-líderes do PMDB na Câmara, afirmou à imprensa que tem absoluta convicção de que uma eventual denúncia contra Temer, oferecida pela Procuradoria-Geral da República, seria recusada por mais de 300 votos. Para ser aceita, a denúncia precisaria ter a aprovação de 342 dos 513 deputados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O jantar oferecido por Michel Temer a 16 governadores e 4 vice-governadores marcou o início de um espetáculo novo em Brasília. Nele, a austeridade fiscal do governo subiu no telhado. O presidente agora tem uma prioridade mais urgente
do que zelar pelo equilíbrio das contas públicas. Seu objetivo estratégico é não cair. Simples assim. E Temer deixa claro que, para barrar na Câmara a denúncia por corrupção que a Procuradoria fará contra ele, lançará a mão de todos os estratagemas, inclusive abrir os cofres do bom e velho BNDES para os governos estaduais, renegociando dívidas de 50 bilhões de reais. Não se sabe o que Temer disse ao ministro Henrique Meirelles para convencê-lo de que ainda não jogou a austeridade pela janela. Sabe-se, porém, o que o ministro da Fazenda prometeu à plateia: fechar o ano de 2017 com um déficit de 139 bilhões nas contas públicas. E a inclusão do BNDES na fogueira da política não orna com esse compromisso. Hoje, a calmaria precária do mercado financeiro é atribuída à equipe econômica. Desacreditado, o presidente não tem um ministro da Fazenda, é Meirelles quem tem o presidente. Temer ainda não se deu conta, mas pode estar comprando um problema novo. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou hoje o pedido de liminar da defesa do ex-presidente Lula para suspender a ação penal sobre o triplex em Guarujá, sob supervisão do juiz Sérgio Moro. A defesa do petista pedia acesso às informações sobre eventuais acordos de colaboração premiada negociados por executivos da OAS que envolviam o nome do petista. Ao negar a liminar, Fachin afirmou não ver qualquer ilegalidade que justifique a suspensão do processo na instância de origem e que não há elementos seguros para verificar se o acordo foi fechado e, por isso, dar acesso aos documentos. Nesse momento, os termômetros estão em torno dos 15 graus aqui na capital paulista. Então, vamos ver como fica o tempo nesse feriado com Mariana Armentano. Para a região metropolitana, o dia amanhã ainda vai ter alguma nebulosidade, mas a tendência para os próximos dias é de nenhuma gota de chuva e temperaturas agradáveis. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 14 graus e máxima amanhã à tarde de 21. Aí na sexta-feira esquenta mais, as temperaturas vão ficar entre 13 e 24 graus. E no sábado a máxima se mantém. E se você já está planejando o feriadão, eu te adianto que o domingo também vai ser de sol e até mais quentinho por aqui. Petrobras reduz o preço do diesel em 5,8% e da gasolina em 2,3% nas refinarias. Esta é a segunda redução nos preços desses combustíveis em 20 dias. A Petrobras estima que se o novo ajuste for integralmente repassado para as bombas de combustíveis, o diesel pode cair 3,5% e a gasolina 0,9%. Ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, foi transferido hoje do presídio da Papuda para o prédio da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele estava preso na Papuda desde o último dia 7. Rocha Loures pediu para voltar à carceragem da Polícia Federal, onde já havia ficado preso, alegando que estava sendo ameaçado de morte. Loures foi filmado pela Polícia Federal recebendo aqui em São Paulo uma mala com R$500 mil, que, segundo as delações de ex-executivos da JBS Friboi, eram dinheiro de propina. O jornal americano The Washington Post afirma que o presidente americano Donald Trump está sendo investigado por obstrução de justiça. A publicação afirma que o conselheiro especial do Departamento de Justiça americano, Robert Mueller, já apura se Trump tentou impedir as investigações sobre a influência russa nas eleições presidenciais de 2016. De acordo com funcionários do governo federal ouvidos pela reportagem, a demissão do ex-diretor do FBI, James Comey, foi apenas uma das ações do atual presidente para atrapalhar a apuração da justiça americana. Caso a interferência de Trump seja confirmada, ele deve ser indiciado por obstrução de justiça, embasando o pedido de impeachment já protocolado no Senado do país. Ao menos 12 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um incêndio em um prédio de 24 andares em Londres.
Segundo a polícia e o Corpo de Bombeiros, o fogo que consumiu todo o complexo de 120 apartamentos começou por volta da 1 da manhã no segundo andar do prédio e só foi controlado 4 horas depois. 200 bombeiros trabalharam na ocorrência. Eles devem trabalhar no rescaldo e na avaliação dos danos pelas próximas 24 horas. Há chance de desabamento e até mesmo demolição total. De acordo com autoridades de habitação de Londres, o prédio construído em 1974 e reformado no ano passado atendia a todos os critérios de segurança. Porém, alguns moradores que conseguiram sair do prédio afirmaram que reclamaram em várias ocasiões nos últimos anos do estado do edifício e dos possíveis riscos de incêndio. Moradores que conseguiram fugir das chamas disseram que não ouviram os alarmes quando o fogo atingiu o local e foram alertados por vizinhos muçulmanos que levantaram mais cedo para o desjejum do Ramadã e notaram fumaça nos corredores. Alguns desesperados se jogaram pelas janelas. As equipes de emergência não descartam um aumento no número de vítimas. Ainda não se sabe a causa do fogo. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, que esteve no local e descreveu a situação como devastadora, declarou que os depoimentos provocam perguntas que aguardam respostas e pediu uma investigação independente e rápida para o caso. O edifício ficava em uma área nobre de Londres e os moradores faziam parte de um programa social para famílias de baixa renda. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite, um excelente feriado e fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora. Todo Seu.